Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webcast da Quali para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco o senhor Maurício Lopes, presidente da companhia, o senhor Éder Grande, diretor financeiro de Relações com Investidores, e o senhor Eduardo Garcia, superintendente de Relações com Investidores. Algumas afirmações neste webcast podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no endereço ri.qualicorp.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos também que este evento será gravado e que os participantes ouvirão o webcast durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Maurício Lopes, que fará a abertura da apresentação. Por favor, Sr. Maurício, pode prosseguir. Bom dia a todos, prazer estar com vocês hoje em mais uma divulgação trimestral de resultado. Obrigado a todos os nossos qualis por estarem conosco no call, todos os nossos parceiros comerciais, comunidade de investidores, por estarem acompanhando o trabalho que a gente vem realizando. Indo diretamente para o slide de destaques, o que a gente está tentando demonstrar é muita consistência no que a gente vem, do que essa administração vem implementando já há alguns trimestres, desde que essa administração entrou na empresa, e a gente está focando sempre nos mesmos objetivos. Desalavancar a empresa, demonstrando uma firme capacidade de geração de caixa. Esse TRI, nós já conseguimos gerar 142 milhões de caixa livre, recorrente, desalavancando a empresa cada vez mais. Chegamos a uma alavancagem de 1,34 vezes. Acredito que a gente está muito próximo do que seria uma alavancagem ideal ou correta para a empresa de longo prazo. Melhoramos a margem EBITDA menos CAC em mais 4,5 pontos. E tão importante quanto isso, saindo dos destaques financeiros, nós continuamos muito focados em conseguir um deck de produtos adequado às necessidades do nosso consumidor. O nosso consumidor precisa de produtos mais estáveis, mais dinâmicos, com rede mais adequada, bom posicionamento de preço, que possam usufruir da nossa capacidade ímpar de distribuição, da nossa capilaridade ímpar nacionalmente distribuída e da nossa capacidade técnica de interlocução com as operadoras, com as entidades, com os clientes, com os corretores. Então, a gente continua muito focado nessa agenda. Esse trimestre, nós conseguimos lançar mais 2 operadoras com exclusividade. São 66 novos produtos. As safras que nós estamos vendendo, ou seja, o resultado da precificação, do desenho dos produtos, da aderência do consumidor e do canal comercial, o alinhamento dos incentivos entre todos os entes da cadeia, tem trazido resultados de subscrição muito bons. A relação com as operadoras tem se mostrado bastante promissora, bastante satisfeitas com o que a gente está conseguindo entregar para elas, tanto que nós temos conseguido uma quantidade de descontos relevantes ao longo dos últimos trimestres. Esse trimestre nós conseguimos mais alguns descontos para mais alguns produtos. Ou seja, enquanto o mercado segue numa tendência de alta de preços de reajuste, o que também acontece com o nosso portfólio legado, nos portfólios de comercialização nós temos conseguido boa condição de precificação, em alguns casos melhor do que nos trimestres anteriores, fruto desse trabalho técnico bem estruturado, e consciente de conseguir fazer uma boa aceitação, uma boa subscrição e um bom desenho de portfólio. No paralelo disso, a gente também vê uma tendência do churn orgânico boa. A gente está chegando a 9% de churn orgânico no trimestre, tirando um cancelamento pontual de um contrato que era deficitário na empresa. Mas no que é o portfólio constante, a gente tem visto um portfólio com um churn mais organizado. Fruto disso a capacidade de conseguir ofertar produtos alternativos para o cliente, ou seja, esse produto no qual ele está vinculado pré-reajuste ou pré-alguma utilização de algum evento que não tenha sido do contento dele, e ele opte por fazer uma migração desse produto, a gente tem um deck adequado para poder fazer uma retenção em boa parte dos casos. E fruto também de uma reestruturação longa que está sendo feita nas estruturas internas, notadamente na retenção,
que é 100% internalizada, onde a gente tenta fazer a oferta do produto mais aderente à realidade que esse cliente, que potencialmente sairia da empresa, necessita para o próximo ciclo dele. Então, do nosso lado de cá, a visão da administração e do conselho de administração, a gente está muito consistente no que a gente está preconizando desde o primeiro dia desse turnaround que a gente colocou. Foco na geração de caixa, desalavanca a empresa, traz eficiência operacional, redesenha o portfólio de produtos, foco na gestão do portfólio com a redução do churn orgânico, e trazer um portfólio mais equilibrado para clientes, operadoras, alinhado com os corretores que nos distribuem. Estamos aqui consistentes no que a gente se propôs a fazer. Esses são os destaques que eu colocaria para a gente começar a nossa conversa, e passo para o Éder, que vai passar os dados econômicos e financeiros mais detalhadamente para todos nós, e a gente volta no Q&A no final, se for necessário. Obrigado, até já. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos. Começando pela carteira administrada, fechamos o TRI com 592 mil vidas, adições brutas de 33 mil vidas. O primeiro TRI é sazonalmente mais fraco, em função de feriados, e o que prejudica o processo de venda e implantação da venda. Não dá para deixar de destacar que o mercado também está bastante competitivo. Preços muito agressivos, no qual a conta parece difícil de fechar. O que nos deixa convictos de que a nossa estratégia de crescimento com sustentabilidade vai ser um diferencial. A gente acredita bastante nisso. O churn orgânico fechou em 9%, né? Menor índice desde 2020, resultado aqui de um forte trabalho que começou 1 ano e meio, na frente de aceitação, de redução de sinistralidade e dos consequentes menores reajustes. O processo de retenção, o Maurício até comentou há pouco, também está bem mais eficiente e ancorado num portfólio completo de produtos, né? Esse portfólio vem sendo construído e melhorado trimestre a trimestre. Então, a expectativa no churn também é bastante positiva. O churn total, que considera essa perda da carteira deficitária, fechou em 12,5%. E em linha com o que a gente já vem falando nos tris anteriores, o foco da companhia é rentabilidade e geração de caixa. Então, carteira deficitária não faz sentido a gente manter, brigar por ela. Pode passar. A receita reduziu 3,6% frente ao TRI anterior e 4,8% frente ao mesmo período do ano passado, em função da menor base de vidas, compensado parcialmente pelos reajustes, né? O CAC, nesse trimestre, veio abaixo dos períodos comparáveis, pela menor venda. E aqui também vale destacar que a gente vai continuar diligente na alocação de capital, porém atento às oportunidades de investimento. A gente vem olhando atentamente todas as oportunidades, e o que fizer sentido para a companhia. Se tiver que investir mais, a gente vai investir, mas sempre de uma forma diligente. A margem EBITDA melhorou 4,5 pontos em relação ao TRI anterior, demonstra uma melhor alavancagem operacional e deixa também a companhia numa condição boa para um momento de retomada. Despesa fixa. Fechamos com uma relação despesa-receita menor que no TRI anterior, 29,2%. Em relação ao primeiro TRI de 24, a relação aparente, enfim, ficou pior, mas na verdade é que no primeiro TRI de 24 a gente teve uma reversão de provisão de 11 milhões. Se a gente desconsiderasse esse efeito, ela estaria a relação despesa-receita estaria muito em linha, né? Primeiro TRI 24 com o primeiro TRI 25. E as despesas variáveis também melhoraram em relação ao TRI anterior, mas ainda superiores ao mesmo período do ano passado, em função do aumento das judicializações e do desafio que a gente tem aqui com a inadimplência. O lado positivo é que no quesito judicialização, a gente vem observando que o volume de entrada mensal de processos liminares ele vem reduzindo. Ele já é menor que a média do volume de processo que entrou no segundo semestre, mas ainda está num patamar elevado. Então, a gente espera que, enfim, mais adiante a gente consiga colher um pouco dos frutos aí dessa menor entrada de processo. Isso vai demorar alguns tris para a gente observar isso ainda no resultado. Bom, por fim, o ponto alto do trimestre foi novamente a geração de caixa.
A gente fechou com uma geração de caixa antes dos juros de 142 milhões. Terminamos o TRI com mais de 1 bi no caixa, seguindo a tendência de desalavancagem aí apresentada nos TRIs anteriores. Chegamos assim a uma relação de dívida líquida bastante saudável, de 1,34. Então, a companhia está estruturada para um processo de retomada, tanto na questão de capital, de alavancagem. Com isso, eu passo a palavra agora para o Maurício. Bom, só para seguir a pauta de produtos, conforme eu tinha narrado logo na entrada, no ano passado nós conseguimos colocar no ar 138 novos produtos. Só nesse primeiro TRI, nós colocamos 66 novos produtos em 2 operadoras exclusivas. A gente acredita muito aqui na administração que o fato de nós termos a exclusividade na distribuição possibilita um melhor processo de subscrição para o cliente e para a operadora. Então, nós temos investido muita energia em efetivamente conseguir as exclusividades. São difíceis, mas são possíveis. Esse TRI mostra mais 2 no nosso deck de produtos. Em paralelo a isso, apenas como um destaque aqui interessante, em prol do nosso consumidor, nós continuamos melhorando a operação recorrentemente. A dita eficiência operacional ela tem que vir acompanhada necessariamente de melhoria de serviço ao consumidor. E quando a gente pega a marcação do Reclame Aqui, a operadora com melhor avaliação do Reclame Aqui já é a Qualicorp. Já foi assim no passado, nós perdemos durante algum tempo protagonismo nessa agenda, mas a operação tem trabalhado muito, se esforçado muito, o atendimento tem se esforçado muito, e nós temos conseguido melhorar bastante e conseguir ter o protagonismo que a gente merece nessa agenda em prol do nosso cliente. Então, portfólio de produtos mais robusto, atendimento ao cliente de melhor qualidade, atendimento ao corretor mais diligente e atendimento à operadora de maneira mais clara. Eu acho que são os 3 blocos que a gente tem trabalhado aqui com muito dinamismo. Próximo. Maravilha. Esse era o material que a gente tinha para colocar no começo da apresentação, sucinto, rápido, como a gente tem feito nos trimestres anteriores. E todos ficamos aqui à disposição para qualquer pergunta que, porventura, vocês tenham. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer uma pergunta via áudio, basta levantar a mão na parte inferior da tela e abriremos seu microfone. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Tizeu, do Bank of America. Por favor, Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. São 2 aqui do nosso lado. A primeira, a gente queria explorar exatamente esse fluxo de caixa bastante positivo que veio nesse trimestre. A gente queria entender um pouquinho como que está a cabeça para investimento no canal. Se nos próximos trimestres a gente começa a ver algum aumento de CAC para retomar esse crescimento, ou se podemos começar a ver o fluxo de caixa mais nesses níveis mesmo, 120, veio 140 com alguns one-offs, mas veio bastante positivo ali. E a segunda pergunta, o setor vem num operacional bastante positivo, né, em termos de emelar as operadoras. A gente sempre fica na cabeça como que fica a receita de vocês, que são aquela receita que é optativa, né, que quando o pessoal vê um emelar um pouco pior, eles pioram a sua receita, quando está melhor, normalmente eles melhoram, que acho que é de corretagem. Vocês estão vendo alguma oportunidade para crescer nessa linha, agora que as operadoras estão um pouco mais aliviadas em termos de MLR? São essas 2 questões. Obrigado, pessoal. Fala, Tizeu, Maurício, obrigado pela pergunta. Eu queria fazer uma abertura aqui, que acho que esse é o ponto mais importante na nossa visão. Nós estamos com caixa de mais de R$1 bilhão, 1 bilhão e 65, se eu não estiver errado no decimal aqui, na unidade do decimal. A tentação de colocar um CAC muito pesado na praça, a tentação de não fazer uma subscrição técnica com qualidade, que proteja a relação do consumidor no longo prazo, é grande. Nós poderíamos aqui, de maneira muito autônoma, aumentar o CAC de maneira
muito forte com esse caixa que a gente tem aqui, com a geração de caixa que a gente tem feito trimestralmente, e voltar num cenário que nós já vivemos no passado, mas que essa administração não acredita que seja o cenário correto. E acho que essa é a pergunta que nós nos fazemos todo santo dia aqui. Se nós deveríamos colocar ainda mais CAC na praça para ter um volume de vendas maior, mas que talvez não seja um volume de vendas saudável para o cliente e para a operadora. Qual que é o nosso flywheel aqui? O flywheel é um caixa bem colocado, um uso de capital bem balanceado, com os interesses alinhados do consumidor, do operador, entidade e corretor, leva a uma subscrição boa. Subscrição boa leva a reajuste baixo. Reajuste baixo leva a baixa judicialização e alta permanência do cliente. Alta permanência do cliente leva a redução de sinistralidade e melhoria do LTV para todos os entes dessa cadeia de distribuição. Um aumento do LTV, aumento de rentabilidade. Então, a gente está sim colocando algum caixa a mais. A gente está, já desde o terceiro TRI, nós mexemos em algumas campanhas, quarto TRI nós mexemos em outras campanhas. Estamos sendo um pouco mais flexíveis com alguns produtos que nós interpretamos que estão com a sinistralidade tão boa que merecem um pouco mais de volume de produção. Mas, assim, sempre sendo super reto com você na resposta, nós não colocaremos um volume gigantesco de caixa para trabalhar se não estiver cumprindo esses requisitos. Alinhamento do canal, foco na subscrição e foco no longo prazo. Nós não cairemos nessa tentação novamente. E essa é uma discussão muito forte que tem aqui com o Conselho de Administração, com a administração, com as operadoras parceiras, e a gente está super tranquilo nessa decisão. A visão é de longuíssimo prazo. Os acionistas estão bastante tranquilos com o caminho que a gente está trilhando, porque se você conseguir fazer pelo menos 2 ciclos de reajuste, com baixo reajuste e baixa sinistralidade de entrada, você tem uma satisfação do cliente muito grande, uma permanência do cliente muito grande. Então, a gente vai continuar obsessivamente aqui, não torrando o caixa, como já foi torrado no passado. E a expressão torrar aqui, eu acho que ela é um pouco forte, mas ela, graficamente, é o que eu queria tentar deixar para vocês, né, da não necessidade de fazer um bloco de vendas muito grande simplesmente por fazer. E sobre a sua segunda pergunta, que é o do MLR versus reajuste versus remuneração, a gente está com um nível de remuneração bastante interessante, acima de 18% no take rate. Parte dos contratos que foram firmados no passado põe um pedaço da comissão no risco, a gente interpreta que isso é o correto, é o que alinha a corretora, que é a dona, a operadora, que é a dona do produto, com nós que fazemos o bloco da distribuição. Então, acho que tem que ter alinhamento entre as partes. E nesse alinhamento entre as partes, obviamente, se o MLR cai, a gente pode ter algum tipo de surpresa positiva na nossa remuneração, posto que nós estamos saindo de um mundo de MLR, de sinistralidade, muito elevado, ou seja, deveria ter uma tendência de melhora no longo prazo. Paro aqui na resposta, mas só queria deixar super confirmada e estressada essa tese. A gente tem toda a tentação do mundo para botar o CAC muito forte para rodar na ponta e fazer coisas que nos levaram a uma situação que a gente não quer novamente. A gente vai continuar com muita disciplina na alocação de capital e muita disciplina em ter uma política de subscrição que privilegie o cliente no longo prazo. Obrigado. Perfeito, Maurício. Muito obrigado pela resposta. Muito bom. A próxima pergunta vem do senhor Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Por favor, Felipe, seu microfone está liberado. Opa, bom dia, pessoal. São duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira delas é sobre as despesas fixas, né? A gente observou aqui mais um trimestre com uma redução sequencial de despesas fixas recorrentes. Eu queria entender se a companhia ainda vê espaço para melhor aqui nessa linha, né? E qual que é o nível que a gente deveria encarar como normalizado recorrente daqui para frente. E a segunda pergunta, ainda até nesse tema, é sobre contingências e despesas judiciais, né? Se vocês pudessem compartilhar um pouco aqui da visão da companhia para esse tema, né? Se vocês têm expectativa de um menor nível de processos judiciais para o ano, ou se acham que isso aqui ainda tem potencial de alguma piora, só para entender um pouco da perspectiva da companhia aqui, por favor. Bom, a expectativa em relação à despesa financeira, de fato, é uma redução, né? A companhia tem
aproximadamente 1.900 de dívida bruta. A gente tem uma amortização importante para fazer agora em junho. Quase 30% dessa dívida vai ser amortizada. E tem o custo de carrego disso aí que a gente vai estar reduzindo, na verdade, né? Em relação... qual que é o... Como foi das despesas fixas? Das despesas fixas. As despesas fixas, elas estão estáveis, mas a gente tem uma expectativa ainda... O turnaround não terminou, né? A companhia ela já vem com esse mindset já há algum tempo, e despesa é algo que virou um tema que a gente discute recorrentemente. Tem novos projetos no radar, novos ajustes para serem feitos. A expectativa é que ao longo do segundo semestre a gente consiga já observar novos movimentos. Muitos deles passam por viradas de sistema, mudanças em algumas linhas de negócio da companhia, mas tem oportunidade e a gente vai continuar obsessivo nessa frente de redução de despesa, tá? Na frente de contingência e despesa judicial, o volume de entrada de processo ele vem reduzindo, né? Já tem uma redução substancial em relação à média que entrava no segundo semestre. Só que o estoque ainda é alto. Então, enquanto a gente não conseguir reduzir esse estoque de processos, a gente vai observar ainda uma despesa elevada. Não dá para acreditar que no segundo e no terceiro TRI a gente vai conseguir enxergar já uma redução das despesas com contingência, mas quarto TRI ou início de 26 já é algo bem tangível, né? Além da entrada estar sendo menor, tem iniciativas internas também de ir reduzindo esse estoque de uma forma inteligente, né? Então, a ideia não é que o volume de despesa aumente, mas que a gente de fato observe aí a redução de uma forma mais relevante, um pouco mais no final do ano. E de novo, né, Maurício falando rapidinho, Felipe, é o flywheel, né? Se você consegue reduzir o atrito com o cliente nos reajustes, você reduz judicialização. Então, como a gente vem reduzindo sinistralidade recorrentemente, a gente tem conseguido fazer uma redução da entrada dos processos judiciais. O grande lote de entrada foi dos cancelamentos unilaterais ocorridos em 2024. Ali, efetivamente, um conjunto de operadoras pequeno, mas relevante, tomou uma decisão, a nossa visão, equivocada do ponto de vista técnico, mas, enfim, decisão unilateral da operadora, não nos compete aceitar a decisão delas. Ela é a dona do produto em última instância, não somos nós o dono do produto, nós somos estipulantes de um produto que pertence a uma operadora. Ela decidiu unilateralmente, as duas decidiram fazer um cancelamento, nos competiu apenas acatar e tentar encontrar a melhor solução possível para o nosso cliente, no produto que tivesse disponível na época. Isso elevou a judicialização de maneira muito forte, o churn muito alto, muito alto, mas a gente acha que a gente está saindo desse mundo. E boa parte da resposta está na maneira como você colocou a pergunta, né, que de fato, na pergunta do Tiseu, com sinistralidade caindo, todo esse calor do sistema diminui. Então, a gente já consegue enxergar a redução da entrada de processos, redução da entrada de liminares. Agora, ciclo judiciário brasileiro, né? É um ciclo judiciário que é longo, não é um ciclo curto, mas estamos trabalhando aqui de maneira diligente para fazer a redução da melhor maneira possível. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ian Sesquim, do BTG Pactual. Por favor, Ian, seu microfone está liberado. Bom dia, Maurício, Éder, Eduardo. São duas perguntas do meu lado. A primeira sobre incentivo de longo prazo. Vocês tinham comentado anteriormente que estavam desenhando novos formatos quanto a isso. Queria saber, né, como que tem sido as discussões de desenho de remuneração do management, incentivo de longo prazo, KPIs desse programa de incentivo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre os contratos deficitários, né? Queria entender se hoje existem outros contratos que podem acelerar ali o churn, olhando para curto, médio prazo, no radar de vocês. Obrigado.
E aí, Maurício, tudo bem? Vamos lá, ILP. A gente aprovou na AGO, agora do começo do ano, o programa de incentivo de longo prazo da empresa. A gente vem cascateando isso da melhor maneira possível, deixando as pessoas com mais chave da empresa hoje já alinhadas no longo prazo e o processo continua. E se você pegar o material da AGO, que foi publicado há pouco tempo atrás, você vai encontrar lá a menção, a aprovação do bloco de LP, e a gente acredita que isso é chave para, não perder os talentos super relevantes que a gente tem na casa, mas mais do que isso, para dar essa visão de futuro de que a gente tem um negócio que está passando por turnaround, vai ter ciclo longo, e no ciclo longo a gente tem que ter a permanência das pessoas junto conosco, e tem que ter aqui um upside e o downside na remuneração vinculado a isso. Então está super alinhado, aliado no conselho de administração, alinhado na assembleia de acionistas e já sendo cascateado para as estruturas como um todo. Com relação a contratos deficitários, tem duas maneiras de enxergá-los, né? O que é deficitário para nós e o que é deficitário para a operadora. No caso do contrato que nós perdemos há pouco tempo, era um contrato deficitário para nós. É um contrato onde os take rates vinculados ao contrato não se justificavam, e nós acabamos abrindo mão do contrato depois de uma longa e exaustiva discussão junto com o estipulante cooperador. Tem outros contratos que a pior discussão que a gente teve no ano passado, os cancelamentos unilaterais, que são deficitários para as operadoras e potencialmente deficitários para nós também. Porque esses contratos que são deficitários lá, obviamente, eles já tiveram bastante discussão junto com a administradora, que tenta sempre preservar o direito do cliente aqui, proteger o cliente da melhor maneira possível, e vai fazendo o jogo de cessão de lado a lado até tentar chegar a equilíbrio. Mas em algumas condições o equilíbrio não é encontrado e a operadora exerce o direito dela unilateral de fazer o cancelamento. Ok, vamos aceitar isso como parte do processo e vamos tentar encontrar a melhor maneira de encaixar o consumidor. Nós ainda temos alguns portfólios que têm sinistralidade muito alta, é fato. E o que a gente tem tentado fazer junto com as operadoras é encontrar novos portfólios que consigam abraçar esses clientes, da mesma operadora, se possível for, esse é o desejável, mas que estejam mais aderentes a uma rentabilidade de longo prazo boa, a uma rede potencialmente mais restrita ou mais enxuta, a um processo coparticipado mais aderente à estabilidade de sinistro. Então, nos próprios ciclos de reajuste, o que nós temos tentado fazer com as operadoras é ofertar uma opção. O reajuste é de X%, mas nós temos um produto alternativo com X menos Y% de reajuste ofertado ao cliente. E a gente acredita muito nessa tese. É a maneira de você manter o cliente na mesma estrutura de saúde, mantendo o histórico de saúde dele, mantendo a operadora com capacidade de entender a gestão de saúde desse cliente, e num produto que possa caber no bolso dele, ainda que tenha tido um reajuste alto, migrando ele para um produto de ticket um pouco mais baixo. É aqui que a gente está gastando energia. Tem operadora que topa, tem operadora que não tem apetite ou resiliência no longo prazo e acaba tomando a decisão alternativa, como nós vimos no ano passado, e acabou da maneira que acabou, como a gente acompanhou aqui na judicialização. Não sei se eu tinha respondido na integralidade, mas caso eu não tenha respondido, fico à disposição. Não, ficou perfeito. Obrigado, Maurício. A próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Por favor, Leandro, seu microfone está liberado. Bom dia pessoal, obrigado. São três pontos aqui rápidos. Primeiro sobre vendas brutas, vocês falaram ali um pouco no começo de sazonalidade, mas também de um ambiente competitivo, né, de alguns preços que parecem estranhos. Queria pegar aqui um pouquinho dessa mensagem de competição, assim, se é em coletivo por adesão ou se vocês estão vendo, sei lá, ofertas de PME mais agressivas. E um pouco assim de o que que vocês estão vendo de tendência de vendas brutas para frente, né? Assim, peguei ali o comentário na pergunta do colega de que existe muita racionalidade, né, de como usar o CAC, mas vendo aqui os novos produtos, etc. Vocês estão imaginando que dá para melhorar um pouco essa performance do Q1. Essa seria ajustado para sazonalidade, né? Esse seria o primeiro ponto. O segundo é um follow-up sobre contingências, né? Como vocês mesmos falaram, assim, em muitos casos vocês são assim apenas os mensageiros, né? Vocês são estipulantes do produto. Queria entender como é que está um pouco a agenda de dividir assim um pouco dessa conta judicial ou até passar para a operadora, assim como isso vem evoluindo ou não. E por fim,
Se puderem falar um pouco, eu sei que faltam ainda alguns meses, mas um cheiro assim do reajuste para esse ano, assim, como que vai caminhar comparado ao ano passado, etc. São esses os pontos. Obrigado. Oi, Leandro. Maurício, obrigado pela pergunta aqui. Vendas brutas. Obviamente a gente quer mais vendas do que isso aqui é insuficiente. A equipe comercial inteira, a equipe comercial não, a empresa inteira respira vendas. Acho que a gente está encaixando melhor o deck de produtos na maneira de distribuir. O primeiro tri, de fato, é um primeiro tri sempre mais sofrido, ainda mais quando você tem muito feriado ponte colocado ao longo dos meses do primeiro trimestre. Isso aconteceu, então isso causa uma disrupção relevante do canal de distribuição. E a gente espera, eu não consigo te dar um guidance, por obviedade, mas está todo mundo bastante estimulado, que a gente está ficando com deck bom e as vendas deveriam reagir de maneira relevante, gradativamente, ao longo dos próximos tris. Tá? A gente não gostaria de ter muitos altos e baixos, um eletrocardiograma graficamente assim muito descasado. A gente gostaria de fazer isso no formato de escada. E estamos tentando colocar as campanhas e promoções para que isso aconteça dessa maneira. Nada muito brusco para cima, nada muito brusco para baixo. Estamos trabalhando. De fato, a gente tem encontrado, na tua segunda pergunta, um cenário de varejo confuso. Em alguns casos, a gente encontra produtos muito mal precificados. A gente já viu esse filme antes, algumas vezes. Esses produtos ficam deficitários no longo prazo e, quando ficam deficitários, é colocado reajuste no cliente, o cliente, com razão, reclama, judicializa, e isso é um ciclo que se retroalimenta de maneira negativa. E na nossa própria relação com as operadoras, se no lado de cá a gente entende que o produto está mal calculado pela experiência de massa que a gente tem, nós somos o primeiro a levantar a mão e falar: operadora, a gente acha que esse produto vai ter um problema lá na frente, não é a melhor opção para o cliente. O cliente não vai ser atendido de maneira satisfatória aqui. A gente não vai errar nesse tipo de coisa. Mas, enfim, varejo, vocês conhecem como é. Varejo de saúde não difere de varejo de nenhum outro lugar. Tem gente que tem um apetite talvez um pouco maior do que tecnicamente seria prudente na colocação de produto em algumas janelas do tempo, para demonstrar vendas ou, enfim, para tentar fazer alguma composição de portfólio que cabe lá na estratégia de qualquer empresa que seja. A gente não está nessa direção, apesar da gente estar achando alguns produtos muito baratos. Mas a gente não vai entrar nessa direção e a gente vai ter bastante disciplina aqui na alocação de capital e no desenho dos portfólios. Com relação às contingências, a gente segue de maneira muito clara o que está estipulado nos contratos. A ação judicial pertence a quem está no polo, né? Se tem dois no polo, tanto a administradora quanto a operadora, cada um faz sua defesa, cada um arca com seus custos. Se no polo está a operadora arca com o processo, e a gente está no polo do outro lado, nós arcamos com o processo na nossa visão. E o que a gente tem feito de maneira bastante proativa, que eu acho que é a melhor dessa parte, nós temos proativamente nos estruturado para levantar o conjunto de demandas judiciais que a gente tem para cada uma das operadoras e proativamente conversar com as operadoras para encontrar a causa raiz do que está acontecendo. É um problema de clausulado? É um problema de pontual de reajuste? É um problema de não atendimento que a operadora está causando em alguma região por descompasso de rede e ela não tenha percebido? Então, nós temos nos capacitado para fazer essa conversa de maneira cada vez mais proativa, para proteger novamente o consumidor, né? Se o consumidor está reclamando, é porque alguma coisa errada aconteceu no meio do caminho. E a operadora talvez não tenha visibilidade, ou a gente não tenha visibilidade. Quando a gente troca informação com a operadora, nós conseguimos ter esse processo mais sustentável. A gente não fazia isso de maneira muito proativa, a gente tem feito agora de maneira bastante proativa. Num conjunto de operadores, nós temos um conjunto de reuniões periódicas, onde nós discutimos as ações, entendemos qual que é a demanda do consumidor efetivamente para cada um dos lados e tentamos colocar uma linha de defesa que atenda a demanda do consumidor, corrigindo o problema que tem aqui colocado e acerte para frente algum problema de clausulado que porventura ainda exista. Acho que é isso que eu consigo compartilhar contigo sobre contingências. Mas, de novo, questão de contingências, a gente tem visto no mercado elas aumentando de maneira bastante recorrente nos últimos anos, mas no nosso pedaço aqui, a gente tem visto uma redução de entradas bastante relevante desde meados do ano passado. Então, a curva é longa,
mas o fluxo está bem menor do que já foi no passado. O estoque ainda é relevante, como comentou o Éder há alguns minutos atrás. Obrigado. Obrigado, Bom Maurício. dia, pessoal. Eduardo, pode falar, Só Pedro. poderem falar do reajuste, se já tem um pouco assim de um cheiro do reajuste médio para esse ano. A gente está com reajustes numa gama enorme. A gente tem reajustes que estão substancialmente menores do que o do PME, para citar um exemplo, em alguns portfólios, notadamente portfólios coparticipados, portfólios hospitalares, portfólios regionalizados, estão apresentando um reajuste muito bom, muito bom, resultados muito bons. E tem reajuste de portfólios muito antigos, que foram feitos de outra formatação de preço, que estão com reajustes ainda muito elevados. De qualquer maneira, as operadoras têm se mostrado um pouco mais sensíveis a não colocar reajustes muito descolados da capacidade de pagamento do consumidor e têm acreditado um pouco mais na tese de longo prazo. Diferente do que foi o ano passado, onde nós vimos em algumas operadoras colocações de reajuste depois de intensa negociação entre a administradora e as operadoras que ainda assim não conseguiram ser palatáveis pelo consumidor e acabaram judicializando. Então, acho que todo mundo está tentando ser um pouco mais, talvez um pouco mais conservador na maneira de colocar as propostas de reajuste, tentando acreditar que a gente tem uma queda sustentável de sinistralidade no médio prazo e deveríamos apostar um pouco mais na permanência do cliente. Está melhor do que no ano passado. E 24 foi melhor que 23 e 25 vai ser melhor que 24. O reajuste do PME mostra isso e do adesão está mostrando isso também. Perfeito. Obrigado, Maurício. Bom dia. Bom dia. Recebemos também aqui uma pergunta do Guilherme Spiller, da JGP. Obrigado pelas perguntas. Guilherme, vou fazer ela ao Éder. Com relação ao endividamento da companhia e a iminente amortização de mais uma tranche da debênture agora em junho, como estão pensando a necessidade de refinanciamento da companhia? Quais medidas estão sendo tomadas para isso? Obrigado, Guilherme, pela pergunta. De fato, em junho a gente tem uma amortização relevante. Estaremos fazendo. Até na demonstração financeira, a gente colocou na nota de eventos subsequentes, a gente fez uma pequena captação agora no mês de maio, né? Mas a intenção da companhia é reduzir a dívida bruta, né? Não tem necessidade de ter um custo de carrego financeiro aí tão grande. Um caixa superior a 1 bi, enfim, é um caixa muito alto para a nossa operação. Então dá para derrubar um pouco o caixa, dá para derrubar um pouco a dívida bruta, ter uma despesa financeira menor, e fazer aí ao longo do segundo semestre, ou eventualmente no início do ano que vem, enfim, mais alguma captação, mas de valores bem menores, porque a geração de caixa tri a tri vem sendo bem forte, né? E a gente está com um patamar de caixa aí bem tranquilo, ou seja, a gente já tem que pensar só na amortização agora do meio de 2026. Tá? Então, de forma bem objetiva, a intenção é baixar a dívida bruta, baixar a dívida líquida, e a gente consegue correr aí tranquilamente mais um ano. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Maurício Lopes para as considerações finais. Obrigado, como sempre aqui, como eu tenho feito em todos os trimestres, muito obrigado a todos os nossos quales que estão mostrando muita capacidade de entrega. É uma empresa que passou num turnaround gigante, só para lembrar números, praticamente metade da nossa força de trabalho dos nossos colaboradores foi desligado. A gente tem hoje uma empresa ao redor de 1.500 colaboradores, um pouquinho menos do que isso. Muito engajado. A gente consegue entregar mais hoje do que nós entregávamos no passado com a força de trabalho muito grande. Eu acho que isso aí é fruto do trabalho de uma equipe aqui que está incansável, lutando com visão de dono, tentando fazer o melhor possível para o nosso cliente, trazendo bastante equilíbrio para o canal de distribuição. Nós continuamos aqui muito empenhados em reformatar o processo de varejo de saúde no país. Seguimos em modo turnaround, a gente não vai mudar esse mindset de maneira nenhuma, a gente vai continuar nisso até a gente interpretar que o mercado entrou em outra fase. Isso está muito validado pelos nossos acionistas, que estão super alinhados no longo prazo, absolutamente alinhados no longo prazo da empresa, e estamos convictos. Esse flywheel a gente vai continuar perseguindo.
preço e produto correto, com uma distribuição com incentivo alinhado, uma subscrição correta, leva a reajuste baixo. Reajuste baixo leva a litigação baixa, a um tempo médio de permanência alto e a um LTV alto dos players da cadeia e o consumidor satisfeito. Então, como eu respondi aqui na pergunta do Tiseu, lá na primeira pergunta do nosso Q&A, eu fui bastante vontade aqui em estressar o ponto. Por mais que esse mais de 1 bi no caixa nos leve a uma tentação grande de ficar fazendo uma distribuição que não condiza com esse flywheel, nós não faremos. Nós vamos continuar aqui obsessivamente perseguindo esse flywheel, alocando capital de maneira correta e focando na subscrição. Então, agradeço a todos. Foco aqui no nosso processo de distribuição e turnaround e falamos novamente no próximo TRI. Obrigado a todos, bom dia, um abraço. Agradecemos a presença de todos. A apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Quali está encerrada.